Aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Doce presença do Espírito Santo. Que chega aí na tua casa nesta manhã e te abraça. Você pode sentir. Oh, aleluias. Diga a Ele, cante. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui.
abundância, Senhor. Enche a minha casa da tua presença. Oh, toca na vida dos meus parentes. Oh, entra naquele quarto, Senhor, de isolamento, onde ninguém pode entrar. A tua presença entra e enche. Entra e enche. Oh, presença maravilhosa, a minha companhia predileta. Você pode sentir aí na sua casa o Espírito Santo te abraçando, te pondo de pé numa situação que você não estaria mais em pé. Você pode sentir a presença do Senhor aí na sua casa, fazendo você viver aquilo que é desafiador. Você pode sentir, você pode sentir Deus renovando as suas forças nessa manhã. Isso é o Senhor, querido. Ele te fortalece. Ele te faz viver o impossível. Oh, Ele te faz ir além. Onde você acha que não dá mais, Jesus te estica um pouquinho, aumenta a tua fé e te faz romper. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus, que seríamos de nós sem o Senhor? Mas sabemos que de ti vem a recompensa de todo o trabalho dedicado a ti. Não há nada que fique em vão. Aleluia. O Senhor é galardoador. Aleluia. Aleluia. A obra do Senhor não pode parar, querido. Vamos cantar. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Cante comigo. A obra do Senhor ninguém pode parar, pois a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova de leões. Aleluia. Mas Deus sempre levanta. Mas Deus sempre levanta. Aleluia. Servos que não têm medo, pois estão em oração, mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. Oh, aleluia, cante. É Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegue, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar.
quê? Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram lançados pelo fogo, lançados na cova de leões. Mas Deus sempre levanta servos que não têm medo, pastores, obreiros, diáconos de oração, aleluia. Mesmo sendo perseguidos, vocês vão negar? Claro que não. Deus protege sempre os filhos seus. Adore aí na sua casa, queridos, adore. É Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Isso logo vai passar, Deus vai te guardar. Pois quem está com você é mais forte que o mal. Não pare agora, porque já está perto o final. Deus por você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Oh, até no fogo ele entra com a gente, aleluia. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Você pode cantar, cante. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus. Porque Deus envia anjos para nos guardar. O que promete Deus cumpre, não vai falhar. Oh, a porta que ele abre, querido, pode ser qualquer uma, o homem não pode fechar, aleluia. O homem não pode fechar a porta que o meu Senhor abriu. Confia, igreja da cidade. Acredita que com Cristo é vencer ou vencer. Você vai cantar isso comigo? Vamos declarar essa verdade em nome de Jesus. Aleluia. Vou cantar, aleluia. Aleluias. Obrigado, Jesus, por estar comigo todo momento. Aleluia. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Você tem que ir. Aleluia. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos ele tem pra te dar. Lute comigo e cante. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. Pois Jesus é o teu escudo. Levante, então levante e use a sua fé. Porque Jesus contigo é mulher e homem, e nele você pode tudo. Oh, aleluia! Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem.
sua vida por aí. Não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos, com certeza Ele tem pra te dar, creia, pra te dar. Você tem que lutar a cada manhã, que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode. Renova a sua fé agora nessa manhã, querido. Cante, declare. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Vou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho. Vamos cantar o que vai acontecer? Cante! E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor, todo medo vai ser destruído. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Oh, aleluia! Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer. Oh, verdade grande, não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. Deus abre o caminho, oh, aleluia. Veja o mar se abrindo, aleluia. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você, Simone, oh, é vencedor. Você não é onde você pode cantar essa verdade pra você. Eu tô cantando aqui pra mim, querido. Oh, o Espírito Santo está falando aqui no meu coração, renovando a minha fé, me fortalecendo na presença do Altíssimo. E isso pode acontecer aí na sua casa. Seja renovado, seja restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e atravesse o mar no nome do Senhor, aleluia. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. Você crê? E o mar vai se fechar, exterminar tudo que te assola, tudo que te dá medo. Oh, vai acontecer isso. E você vai passar. Oh, irmã Maria, irmão João, só o Senhor é Deus, aleluia. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Deus, aleluia. Creia nisso, aplauda o Senhor onde você está na sua casa, porque só o Senhor é Deus na sua vida. Louvado seja o nome dEle. Oh, aleluia. Sem Ele nós não estaremos aqui. Oh, aleluia. Ebeneze, até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor meu Deus, Pai amado, neste momento, Senhor, vai invadindo cada casa, cada lar, aquele que está enfermo, Senhor, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor, que o Senhor Deus possa habitar neste lar, que o Senhor Deus possa reinar na sua casa. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vai te encontrar agora no
nos hospitais, Senhor, aquele leito, Pai. Só o Senhor pode fazer este milagre, Senhor. Não há outro senão o Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, vai de encontro aos governantes, Senhor, ao presidente, esse estado de calamidade, Senhor, venha cair por terra, Pai. Senhor, necessitamos do Senhor, Pai. Senhor, invade, Senhor, cada lar, Senhor, aquele que está desmorecido dentro de um quarto, com a depressão, triste, agoniado, que o Senhor hoje possa lá invadir aquele lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, derrama a tua graça sobre essa igreja, Senhor. Que essa igreja venha ser um lugar de suprir necessidade do povo, Senhor. Senhor, como precisamos de Ti, Pai. Abre o entendimento, Senhor, daqueles, Senhor, que ainda não entenderam o Teu propósito, Senhor. Senhor, só o Senhor pode fazer algo grandioso por esta nação, Pai. Que esta nação venha entender, Pai, que o Senhor é um Pai amoroso. Que a gente possa se render aos Teus pés, Senhor, te render ao Teu propósito, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha dar força à liderança desta igreja, Pai. Abençoar a vida do pastor, do presbitério, do diaconato, Senhor, de cada irmão que está na sua casa, Senhor. Cada irmão que está na sua casa, que faz parte dessa igreja, se sinta abraçado hoje pelo Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Deus, talvez esteja alguém lá no seu lar triste. Agora posso olhar e preocupado com a situação que vivemos, com as suas contas, com os seus afazeres, com o seu trabalho. Mas, Senhor, vai lá e conforta, Pai. Vai lá e faz o Teu milagre, porque só o Senhor pode fazer. Que o Espírito Santo possa invadir os hospitais, os presídios, as casas de recuperação. Senhor,
não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará a riqueza verdadeira? É uma pergunta: quem lhe confiará as riquezas verdadeiras? A gente muitas vezes queremos revelações de algo espiritual, e eu perguntando a Deus, como podemos ter essas revelações de algo espiritual? E Deus me falou que quando a gente formos fiel aqui nesta terra, receberemos entendimento espiritual também. Então, que a gente possa entender aí na nossa casa o quanto é importante a fidelidade, o quanto é importante a gente trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, a cesta básica, o quilo do alimento. Para quem não sabe, esta igreja ela supre também uma casa de recuperação com 30 jovens que ali precisa da sua ajuda. Então que essa palavra de fidelidade possa tocar aí no seu coração e você trazer aquilo que Deus ministrar no seu coração aqui para a igreja. Que o Senhor Deus possa derramar e abrir as comportas do céu com bênçãos sem medida àqueles que foram fiel. Que esta palavra entre com um entendimento tão precioso de fidelidade nas coisas terrenas, para que Deus lhe confie as coisas espirituais. Porque se eu não entendo algo terreno, que é uma fidelidade aqui nesta terra, como Deus vai me entregar coisas maiores? Então confie no Senhor, coloque à prova aquilo que o Senhor coloca no seu coração, porque em Malaquias vai falar que a gente deve colocar mesmo em prova, a gente deve acreditar, vir com fé e dizer: Deus, eu estou aqui, eu preciso disso, o Senhor sabe as minhas condições, mas eu estou sendo fiel contigo, e o Senhor vai abrir as portas do céu para você. O Senhor vai chegar e vai derramar algo espiritual. A gente temos o quilo do amor. Às vezes a gente para pensar, eu, pastor, os presbíteros da igreja, e a gente vê que muitas vezes há uma necessidade da igreja de estar suprindo outras famílias, de estar suprindo outras pessoas, e às vezes falta para nós, para a gente poder dar, e a gente acaba tendo que realmente se virar, realmente procurar e ali comprar. Mas você aí na sua casa, que está tendo condição, que tem 1 quilo de alimento, que tem uma cesta básica, vem aqui na igreja deixar. A gente estamos sempre aqui, estamos sempre de plantão esperando você. Avise aí no grupo, traga o seu quilo do amor. Isso vai ser necessário. Isso vai ser necessário para que a gente possa suprir a necessidade de membros que estão precisando, pessoas que procuram a igreja precisando, a casa de recuperação. Que o Senhor Deus possa te dar esse entendimento de fidelidade. Que nesse momento tão triste que nós vivemos, esse momento de luta, de dificuldade, que Deus possa estar com você também aí, e que você venha entender que tem pessoas que precisam de você, tem pessoas que precisam de você, amém? Então temos o Pix, temos também a conta bancária. Então faça a sua oferta, dizime, em nome do Senhor Jesus. E aquele que dá, que dê com alegria, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos,
Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, o dizimista, o ofertante, aqueles que também não pode dar, Senhor, que o Senhor possa, Deus, abrir as comportas do céu, Senhor, e abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê diz amém, amém e amém. Digno de glória, aleluia. Digno de glória. A paz do Senhor Jesus a todos que estão nesse momento acompanhando, cultuando a Deus conosco, nesse culto tão maravilhoso. Que Deus possa continuar nos concedendo sua graça, o seu amor, a sua fidelidade sobre nós, em nome de Jesus. É muito bom podermos estar juntos, ainda que ausentes, distantes, não é? Parece paradoxal isso, mas é possível quando os nossos corações estão ligados, estão aliançados em uma só fé, em um só coração, em um só amor, tá bom? Que Deus possa continuar nos concedendo graça, que Ele possa derramar sobre as nossas vidas do seu Espírito, e que nesse tempo de tanta dificuldade Ele nos mantenha firmes para a glória e o louvor do seu santo e poderoso nome. Vou pedir só para melhorar um pouquinho o meu retorno aqui, eu agradeço de coração. Vou pedir para você que está em casa nesse momento, que possa compartilhar o nosso link, tá bom? Você que está pelo YouTube, faça isso, compartilhe com os seus amigos, com os grupos da família que você tem, com aquelas pessoas do trabalho, compartilhe aí para que nós possamos alcançar muitas vidas para Jesus. Na quinta-feira nós ganhamos pessoas para Cristo aqui na live, e hoje nós gostaríamos de fazer a mesma coisa, tá bom? Você que está pelo nosso canal, você que está pelo nosso perfil no Instagram também, compartilhe, tá certo? Deus tem uma palavra para o seu coração de uma forma muito especial, e eu já quero, sem delongar-me, convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo de número 2. Hoje é um dia de chuva, não é? Desde ontem à noite que a gente vem recebendo muita chuva do céu, e aí é natural que você que está em casa nos assistindo, possivelmente a nossa transmissão, a imagem esteja legando um pouco, tá? Porque isso vai prejudicando a transmissão da internet, mas se o áudio estiver chegando bem para nós, isso é mais do que maravilhoso, tá bom? Então, nesse momento, abra sua Bíblia em João, capítulo de número 2. Enquanto você vai procurando, eu queria fazer um apelo hoje aqui, tá, irmãos? Nesse período de lockdown, onde os irmãos eles são obrigados a ficar em casa e nós ficamos sem os cultos presenciais, existe um ditado popular que diz que aquilo que o meu olho não vê, o coração não sente, ok? Mas aquilo que o meu olho não viu, não necessariamente não está acontecendo, ok? E a palavra de Deus diz que aquilo que o meu olho não viu, nem o meu ouvido ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio poderosamente nisso. Como vocês bem sabem, nós temos nos esforçado o máximo para que a obra de Deus ela possa ter o seu curso natural, ela continue, ela não pare. Esse é o desejo do nosso coração, e nós temos feito além das nossas forças, literalmente, não é? Inclusive há uns 2 dias atrás eu tive que parar uns 2 dias mesmo, porque eu caí numa estafa profunda,
que eu não conseguia nem me levantar, porque eu não tinha forças para isso, de tanto trabalho, de vai para cá, de vai para lá, de visita um, de visita outro, de atende um, atende outro. É muito. Você está em casa, talvez não tenha a dimensão do tanto que a gente está trabalhando nesse tempo. Se no natural a gente já trabalha muito, agora você pode dobrar, triplicar tranquilamente. Então nós decidimos de não parar as atividades da igreja, não é? E isso vai além da lógica humana. Por quê? Porque, para quem não sabe, para que a gente continue o trabalho da igreja, as atividades, a gente precisa de gente. É impossível fazer a obra sem gente, não é? E a gente também precisa de recursos. Isso é natural, isso é uma coisa que não tem como fazer sem, ok? Então hoje nós vamos sair no período da tarde, tá? Para fazer uma evangelização numa comunidade, e nós conseguimos montar 20 cestas básicas para levar para essa comunidade. Mas ao chegar aqui, o presbítero Iago, aquele que orou aqui com vocês e que deu a palavra de oferta, ele comunicou para a gente que a casa de recuperação também está precisando de alimentos, né? Está precisando de arroz, macarrão, cuscuz, feijão, ou seja, está precisando de uma cestona grande, tá? Que, como você bem sabe, são 30 homens que se alimentam todos os dias, no mínimo 3 vezes. E quem está no processo de recuperação, gente, come muito, tá? Então, você que está em casa, está ouvindo, é daqui da nossa igreja, é de Fortaleza, é daqui da região, venha na igreja hoje, venha deixar, tá bom? Vá no supermercado, talvez você tenha em casa isso que está lá sobrando, tá? O cristianismo, ele trabalha nessa perspectiva, irmãos, de nós nos doarmos uns aos outros. Não é só doar dinheiro, não, é nos doar uns aos outros, tá bom? Então, durante todo o dia, tem alguém de plantão aqui na porta da igreja, tá certo? Recebendo a sua doação, recebendo o quilo de alimento, recebendo também as suas ofertas, caso você não consiga fazer pelo Pix, caso você não consiga transferir, nós estamos aqui, tá bom? Para atender você e para poder também receber essas doações que estão se traduzindo em vidas. Você nunca me viu falando tanto sobre isso como agora, porque quanto mais se é dado, mais se é cobrado. A responsabilidade vem sobre mim, irmãos, e tem noite que nem dormir consigo direito, pensando nessas coisas, porque isso vem sobre nós como responsabilidade, e não é porque isso pesa sobre mim, não, é porque existe no meu coração a preocupação de nós sabermos que essas pessoas estão sendo assistidas, tá bom? Então faça isso, em nome de Jesus. Não fique só olhando, como é bonito meu pastor trabalhar. Não, me ajude, tá? Venha trabalhar junto com a gente e vamos, em nome de Jesus, ganhar o maior número de pessoas, salvar vidas, não apenas das doenças físicas, mas das doenças emocionais, espirituais, e de uma doença gravíssima que mata muita gente no mundo, que mata inclusive muitas crianças por dia, chamada fome. Fome mata, e mata com muita violência, irmãos, tá bom? Então vamos lá, abre sua Bíblia comigo, João capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 7. João 2, 1 ao 7 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse então aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metratas de água. Disse-lhes então Jesus: Enchei de águas todas elas. E eles encheram-nas até em cima. Amém? Vamos orar. Deus amado e querido, nós te louvamos nesse dia por mais esse momento de estar na tua presença, junto dos teus filhos que estão nos acompanhando em suas casas, Pai.
Obrigado porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, tem nos sustentado, tem sido fiel para conosco. Nós te apresentamos, ó Deus, esse momento em que a sua palavra será ministrada. Deus, não é palavra de homens, é palavra do Senhor. Por isso que o teu Espírito possa levar a cada coração e que essa palavra possa penetrar, ó Deus, a cada coração, fazendo a divisão das intenções do coração do homem, das juntas e medulas, e apta para discernir aquilo que está dentro de nós. Então, Deus, que nesse dia de hoje o teu Espírito possa nos converter, nos convencer, nos elevar a ti, para que juntos nós possamos, ó Deus, construir coisas grandes e sublimes nessa terra para o Senhor Jesus. Aquele que nesse momento, ó Deus, possivelmente possa estar aflito, aquele que talvez esteja agitado, que na frente dessa televisão fica mordendo as unhas, batendo os pés, porque não consegue se aquietar, aquiete essa alma, Senhor, para que ele possa te ouvir, para que ela possa te ouvir, e assim a sua alma seja saciada e alimentada para a honra, glória e o louvor do teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, é muito intrigante, ao mesmo tempo que simples, o modo como a dispensação dos milagres de Jesus se inicia à beira do Evangelho. Não que no Antigo Testamento Deus não o tenha feito, Deus o fez, e o fez com muita excelência. Nós vamos perceber que os milagres visíveis de Deus, eles dão-se início lá na partida do povo de Israel para a terra que Deus havia prometido. E Deus o faz de uma forma muito maravilhosa e terrível. Mas se por um lado no Antigo Testamento Deus inicia a dispensação dos seus milagres, fazendo milagres terríveis, transformando, por exemplo, água em sangue, para livrar o seu povo e também tirar a mancha da honra do seu nome e do seu povo. No Novo Testamento, por exemplo, Jesus inicia os seus milagres de uma forma diferente. Aqui ele não faz para honrar o seu povo, muito menos para honrar o seu nome. Ele não faz também um milagre terrível para que todos pudessem se assombrar e se maravilhar ao mesmo tempo. Jesus começa a trajetória de milagres na humanidade, transformando não agora água em sangue, não transformando utilidade em inutilidade. Jesus começa transformando água em vinho, que dentro daquele contexto a água, que é muito útil, não teria utilidade nenhuma. Então ele transforma a inutilidade agora em utilidade, para glorificar o seu nome e para dar com que uma festa que nem sabia que estava em crise pudesse continuar, porque Jesus faz assim. E quando eu olho para essa realidade, eu percebo quão maravilhosa é a graça de Deus. Ele não nos dá apenas aquilo que nós precisamos, Ele não nos dá aquilo apenas que nós necessitamos, Ele nos faz milagres de abundância, porque Ele é Deus. Ele não dá-me apenas águas para refrigerar a minha alma, Ele me dá também vinhos descidos do céu para trazer refrigério e alegria no subproduto da minha vida. Se por um lado, no Antigo Testamento ele começa de uma forma muito forte, veemente, terrível, agora ele está fazendo um milagre de graça, um milagre de abundância, para que uma família e amigos e uma festa inteira fosse preservada para a glória do seu nome. Eu já quero dizer para você nesse dia de hoje, em nome de Jesus, que Deus não vai te dar apenas aquilo que é essencial, já que nós estamos vivendo dentro de um contexto que se fala apenas do que é essencial. O Senhor vai nos dar em abundância, porque Ele é Deus. Eu quero te dizer que se os celeiros dos homens estão vazios, os celeiros dos céus estão fartos, e as portas estão abertas para que nós possamos receber da sua graça e celebrar o seu santo e poderoso nome. Se você acredita nisso, diga glória a Deus. Agora, o que eu acho mais interessante também é que no Antigo Testamento nós percebemos que Moisés e Arão, eles fazem milagres espetaculosos na frente de todos os homens e na frente de toda uma nação. Aqui, quando Jesus começa os seus milagres, ele não faz de uma forma a ostentar, não que Moisés o tenha feito isso,
Mas ele não faz de uma forma a ostentar o seu poder. Se por um lado, no Antigo Testamento, nós vemos que os milagres se iniciam de uma forma espetaculosa, na frente de toda uma nação, esse primeiro milagre que Jesus vai fazer na terra, ele vai fazer nos bastidores, ele vai fazer por trás das cortinas. Até mesmo aqueles que vão desfrutar desse milagre, sequer estão sabendo que Jesus o fez, porque Jesus faz assim. Ele não precisa que as coisas estejam visíveis, nítidas aos nossos olhos, para que ele esteja agindo. Existia um período na Bíblia chamado interbíblico, que é um período de 400 anos em que Deus fica em silêncio à nação de Israel. Mas nós vemos que de forma extraordinária, até mesmo no período em que Deus esteve em silêncio, Ele nunca deixou de agir, Ele nunca deixou de fazer coisas grandes. E eu quero dizer para você que se talvez nesse dia, nesse tempo, as obras do Senhor estejam ocultas diante dos seus olhos, ou talvez você não esteja conseguindo, diante de todo o barulho que esse tempo está provocando, ouvir a voz de Deus, isso não significa que Deus não esteja fazendo coisas grandes e extraordinárias. Sabe por quê? Porque Deus é especialista de fazer coisas grandes, ainda que em silêncio. Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias, apesar de que eu não esteja vendo. E eu quero declarar para você, nesse dia, em nome de Jesus, que Deus está descortinando diante dos teus olhos aquilo que Ele está fazendo, para que você veja e ouça o bradar do céu ao teu respeito, em nome de Jesus. Se você recebe isso, por favor, me ajude a glorificar e enaltecer a esse Deus. Jesus é convidado para uma festa. O texto é muito nítido. Provavelmente ele é convidado por causa de sua mãe, mas é convidado. É convidado de escanteio, mas é convidado. Ele está na festa. Diz a Bíblia que Maria, por conta da sua percepção, a mulher ela tem uma percepção mais aguçada. Ela percebe uma movimentação diferente dentro da cozinha. E ao perceber essa movimentação, ela vai lá para saber o que está acontecendo. Ela ouve de que o vinho acabou. E é interessante que, ao saber dessa informação, sabendo também que o seu filho Jesus está na festa, diz a Bíblia que ela vai até ele e ela sussurra no ouvido dele dizendo: o vinho é acabado. Acabou o vinho. Jesus, até de uma forma grosseira, ele olha para a mãe, ele olha para Maria e a chama de mulher. Ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas me chama a atenção a atitude de Maria, porque sem ligar para o que Jesus acabara de dizer para ela, ela continua em uma ação proativa, porque ela sabe o que Jesus é capaz de fazer. Então ela não liga aparentemente para o que Jesus acabou de dizer, ela não liga para a grosseria que ela ouviu, ela não liga para a aparente indiferença de Jesus. Ela continua agindo, porque ela sabe que naquele momento Jesus está prestes a revelar a sua glória, a sua divindade, o seu poder sobre a terra naquela festa. E sabe, eu gosto da atitude de Maria. A atitude de Maria deveria ser a minha e a sua atitude, porque quantos de nós muitas vezes não sequer aguentamos ouvir um não, e no primeiro não a gente já desiste de tudo. Sabe, na primeira atitude de indiferença, a gente parece que já deixa as coisas de lado e a gente não prossegue, porque simplesmente o não ou aquela porta fechada ofendeu o nosso ego. Maria era uma adoradora. Maria sabia o que Jesus estava por fazer, então ela não estava preocupada com a aparente resposta ou a imediata resposta de Jesus. Ela estava em busca de um milagre, e quem quer milagre não se interessa com as portas que se fecham. Quem precisa de um milagre não se preocupa ou não se atenta ao detalhe do tom da voz daquele que o falou. Sabe por quê? Porque está interessado naquilo que Ele pode nos oferecer, está interessado naquilo que Ele pode fazer. Escuta, queridos, quantos nãos eu já ouvi de Deus na minha vida, quantos espere um pouco mais eu não já ouvi de Deus na minha vida, quantas portas fechadas eu já não recebi. Mas isso não foi suficiente para parar aquilo que Deus estava movendo no meu coração, porque todas as vezes que nós precisamos de um milagre, o que nós precisamos entender é que eu preciso de um milagre,
mas o nome de Deus precisa ser glorificado através desse milagre que Ele vai fazer na minha vida. Escuta, um dos maiores interessados em fazer isso na sua vida é o próprio Deus, não só porque vai lhe fazer bem, isso é o primeiro, mas também porque o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida e através daquilo que Ele vai fazer. Alguém pode levantar essa mão aí na tua casa em nome de Jesus? Eu quero declarar, querido, que ainda que a porta esteja fechada, continue batendo. Ainda que você tenha recebido não, continue pedindo, porque é a palavra de Deus que nos diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei e a porta se abrirá. Deus vai fazer um milagre de abundância na sua vida. Deus vai fazer milagres de graças na sua vida, e o nome dele será glorificado para a glória do seu nome. Por favor, me ajude aí, querido. Adore, bendiga, enalteça o nome do Senhor. Melhora um pouquinho o meu retorno, por favor. Escuta, a atitude de Maria deveria nos ensinar muito. É a atitude da persistência, porque quem precisa de um milagre não pode escolher de que forma ele vem, insiste e persiste. Ela vai até a sala, a cozinha onde os homens estão, e nós vemos aqui o único mandamento de Maria na Bíblia. Está no versículo de número 5. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Interessante que Maria joga o protagonismo para Jesus. E se todos do Brasil observassem o único mandamento de Maria na Bíblia, adorariam e reverenciariam somente a Jesus, porque até mesmo a sua mãe olhou para os homens que estavam ao redor daquele milagre dizendo: fazei tudo quanto ele vos disser. Hashtag fica a dica. Escute, queridos, ela leva Jesus para dentro do quarto, da sala, e é muito importante que na nossa vida nós tenhamos provocadores dos nossos milagres. Existem pessoas que Deus coloca perto de nós para provocar milagres na nossa vida. Ela não liga para aquilo que Jesus diz, ela não liga para a aparente grosseria de Jesus, ela simplesmente pega ele pelo braço e leva até o lugar da necessidade para que o milagre seja feito. Jesus, ao chegar na cozinha, olha aquele alvoroço, os empregados todos preocupados, porque a festa iria acabar. E detalhe, a confusão que estava acontecendo na cozinha não chegou no espaço da sala onde todos estavam festejando, porque se aquela notícia chega lá, o alvoroço teria sido grande. Jesus entra nos bastidores da cozinha. A sua mãe olha para os empregados e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. E é interessante, queridos, que quando eu olhei para essa realidade, eu percebi que aqui mora alguns dos nossos problemas. O primeiro deles é que nós não estamos acostumados com milagres ocultos. Nós estamos acostumados apenas com milagres visíveis. E é por isso que muitas vezes não somos mais gratos a Deus. Até um louvor da harpa 370 que diz: mais grato a ti, mais grato a ti. É por isso que muitas vezes não somos mais gratos a Deus. Por quê? Porque glorificamos a Deus apenas por aquilo que estamos vendo, e não temos a capacidade de glorificar por aquilo que não estamos vendo. A pergunta que eu lhe faço é: aquelas pessoas que estavam sendo alvos de um milagre, estavam vendo o que Jesus estava fazendo nos bastidores? Aquelas pessoas que seriam abençoadas pela ação de Jesus, estavam vendo a confusão que estava dentro da cozinha? Com certeza não. Você nem sabe, mas hoje existe uma guerra, uma confusão por causa de você. Você nem sabe, mas anjos e demônios se degladiam hoje por causa da tua casa, por causa de coisas que Deus está fazendo na sua vida, e tem alguém interessado de que isso não aconteça, mas Deus está trabalhando nos bastidores. A gente está acostumado com milagre pirotécnico,
teatral, sensacionalistas. Nós somos tempestuosos, ansiosos, agitados, e isso coloca em calafrios a nossa alma, em saber que Deus está agindo, mas eu não estou vendo. Por quê? Porque eu gosto de manipular tudo que está ao meu redor, e se eu pudesse, manipularia até a ação de Deus. Tem gente que quer controlar até a maneira como Deus vai fazer alguma coisa. Escuta, querido, Deus é onipotente e nós nada podemos. Deus tudo pode e nós não podemos absolutamente nada, nem nos levantar podemos, se a graça de Deus não vier sobre nós e se as misericórdias não se renovarem nas nossas vidas. Ouça isso, existem pessoas que querem dizer para Deus como Deus deve fazer. Eu ouço às vezes orações que dizem: Deus vai e faz assim, vai e faz isso, enquanto na verdade nós é que somos os servos e Ele é o Senhor. Então é Ele quem dá as ordens e nós apenas obedecemos. Nesse caso, Jesus está lá nos bastidores, por trás das cortinas, está ali, ninguém está vendo nada, mas isso não implica em dizer que Jesus não está trabalhando. Você pegou? Você não está vendo, você não está percebendo, você está aí chorando, aflito, está preocupado, mas nem sabe que existe um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Deixa eu te dizer uma coisa, e recebe essa palavra de ânimo e de fé nesse dia de hoje. Aquilo que o teu olho não viu, ouça, que o teu ouvido não ouviu, são todas essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você tem adorado ao Senhor nesse tempo difícil? Pois em nome de Jesus eu declaro que o Senhor agora abra os seus olhos, abra o seu coração e faça você ver aquilo que Ele está fazendo por você nesse dia de hoje, para que o nome dEle seja glorificado, mas para que a sua alma seja aliviada para a glória de Deus. Escuta, queridos, nós queremos manipular as ações de Deus. E sabe como é que eu te digo isso? É só nós olharmos para a atitude dos discípulos que estão no mar da Galileia atravessando para Gadara. E diz a Bíblia que vem uma grande tempestade. E Jesus está onde? Na polpa do barco, dormindo. E os discípulos estão lá em cima, trabalhando, lutando, desesperados, tentando fazer com que o barco não naufrague, para que eles pudessem chegar do outro lado, porque agora a ideia dos discípulos nem é mais chegar do outro lado, é só sobreviver. E por um minuto eles se esqueceram que Jesus estava lá embaixo, dormindo, mas estava, descansando, mas estava, em silêncio, mas estava. E os discípulos se desesperam, lutam, e aqui eu entendo que enquanto você luta, enquanto você vai na sua força, Deus não vai fazer nada, porque maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Mas quando os discípulos cansaram e perceberam que não iam conseguir sobreviver, eles lembraram que Jesus estava no barco. E não é assim? A gente luta, a gente trabalha, a gente vai com toda a nossa força, com todo o nosso ímpeto, com toda a nossa veemência. Mas quando nós não temos mais forças, é aí que a gente lembra que Jesus está no barco. E eles foram desesperados, desceram no barco. Jesus estava dormindo, descansando, enquanto todos estavam apavorados. E eles gritam, e eles apavorados acordam a Jesus dizendo: Senhor, não dá-te que pereçamos. E eu imagino Jesus tranquilo, levantando: homens de pouca fé. Ele vai até a proa do barco, ele sobe até a proa, ele olha para o vento, para o mar, e com uma palavra ele diz: vento, mar, aquieta-te. E diz a Bíblia que na mesma hora houve bonança por causa de uma palavra de Jesus. Eu quero dizer para você que nesse período que você também está lutando, nem é mais para chegar do outro lado, é só para sobreviver, mas está aí perdendo as suas forças, está aí sem dormir, está aí preocupado.
Você se esqueceu que Jesus está no barco, está em silêncio, mas está no barco, está dormindo, mas está no barco, está quieto, mas está no barco, e na hora que você precisar, você pode procurá-lo, porque ainda nos bastidores, ainda que você não esteja vendo e nem entendendo nada, Ele vai liberar uma palavra, e com uma palavra, tudo que está ao seu redor vai ser transformado para a glória de Deus. Alguém toma posse dessa palavra? Alguém recebe essa palavra? Eu sinto Jesus aqui, sinta Ele aí na sua casa em nome de Jesus. Ouça, no momento em que Jesus está em silêncio, Ele está trabalhando. Diga isso para quem está perto de você: está em silêncio, mas está trabalhando. Está nos bastidores, você não está vendo, não está entendendo, mas Jesus está fazendo. Escuta, quantas vezes Ele não te livrou de passar por uma rua que você ia passar e você não passou, porque talvez ia ser assaltado, porque talvez seria acometido de uma bala perdida, e você não passou. Aquela vez que você se frustrou porque ia viajar e não viajou. É Jesus, com seus milagres e ações invisíveis. Aquele negócio que você achou que tinha tudo para dar certo e não deu. Jesus agindo, cuidando nos detalhes, e você dizendo: Deus, por que o Senhor abre porta para todo mundo, só não abre para mim? Deixa de ser ingrato, cala essa tua boca e adora, porque você nem sabe que nos bastidores você não está vendo e nem está entendendo. Jesus está transformando o ordinário em extraordinário, o natural em sobrenatural, a água em vinho para a glória de Deus. Escuta, mais uma coisa a mais me chama a atenção. É impressionante que no verso de número 7 nos diz que disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. A ideia que nós temos do versículo de número 7 é que todo milagre ele é antecipado de uma palavra de ordem de Deus. Vou repetir: todo milagre é antecipado de uma palavra de ordem de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nenhum milagre é de graça. A ação sobrenatural é do céu, mas Deus exige uma ação de obediência da minha parte para que Ele possa fazer. Todo milagre é condicionado. Nenhum milagre vem de graça. Diga isso para o seu vizinho: todo milagre vem antecipado de uma palavra de ordem. Agora fale para ele: se você for capaz de obedecer, você vai receber grandes milagres na sua vida para a glória de Deus. Agora, se não obedecer, o milagre não vem. Veja isso. Jesus olhou para aqueles homens que estavam dentro da cozinha com eles e disse: enchei de água essas talhas. Escuta, querido, geralmente uma palavra de comando precede uma palavra de poder da parte de Deus. Se Jesus está prestes a criar vinho, o processo aqui se consiste não apenas em dizer que haja vinho, mas começa dando aos homens uma ordem, dizendo: enchei de água essas talhas. E nós podemos entender que toda palavra, todo milagre vem antecipado de uma palavra de ordem, porque todos os milagres que Jesus fez foi assim. Lembra, por exemplo, aquele cego que Jesus estava prestes a lhe dar uma visão, em que ele cospe no chão, faz lodo, coloca nos seus olhos, untou os seus olhos com lodo. Ele deu uma palavra para ele: vai e lava-te. Lembra disso? Você lembra, por exemplo, daquele homem que ele encontra em Marcos 3, que tinha a mão mirrada, e o texto diz que Jesus estava interessado em fazer aquele milagre. Antes de fazer o milagre, ele dá uma palavra de ordem: estenda a mão. Até em casos que esse princípio não deveria ser aplicado, Jesus aplica, desafiando a lógica das coisas. Lembra da filha de Jairo, que estava dentro do quarto, e todos disseram a Jairo: não incomode o mestre. Quando o mestre entra para dentro da sala, pede que todos os incrédulos saiam, porque incrédulo não pode estar no cenário de milagre. Milagre não é para incrédulo, é só para crente, é só para quem crê. Fica dentro do quarto só Jesus, Pedro, Tiago e João e os pais da menina, mas todos os incrédulos saem. Jesus olha para a menina e dá uma palavra de ordem para ela: menina, levanta-te.
Mas como que um morto vai ouvir uma palavra de ordem? Bom, se for uma palavra minha, o morto não ouve. Mas se for uma palavra de Jesus, como Lázaro, em João capítulo de número 11, Lázaro, venha para fora. E o morto ouviu a voz de ordem do Senhor e veio andando na direção dos seus familiares, porque todo milagre é antecipado de uma palavra de ordem. Deixa eu te dizer uma coisa nesse dia de hoje: se Jesus está te dando uma ordem, às vezes vai parecer absurda as ordens de Jesus, às vezes vai custar tudo para você a sua obediência, mas se Jesus está mandando fazer, faça, porque Ele se responsabiliza pelo milagre na sua vida. Pelo amor de Deus, me ajuda a adorar a Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Meu mesário vai me matar hoje sem som aqui em cima. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Se Jesus mandou, faça. Toda ordem vem antecipada de um milagre. E eu quero te dizer uma coisa: se você for capaz de obedecer absurdamente as palavras de Jesus, Ele não vai ter apenas milagres para você, Ele vai ter coisas grandes e elevadas para a sua vida. Eu estava conversando ontem aqui com o pastor Fernando, nós estávamos montando as cestas, ficamos aqui até 1h da manhã ontem, e nós estávamos conversando e eu me lembrei de uma coisa, eu me lembrei de Pedro. Lembra de Pedro, o apóstolo, o líder da igreja, o líder que é mais influente do que Paulo, por exemplo, o líder que o seu nome é mencionado mais de 200 vezes no Novo Testamento, enquanto de Paulo 140 vezes. Pois é, quando eu olho para o colegiado apostólico, eu vejo que Pedro era o menos qualificado para assumir a posição que ele assumiu. Lembra daquele dia em que Jesus se revela diante dos discípulos e pergunta para eles: o que vós acham que eu sou? Um responde: olha, uns dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista ressuscitado. Ok, mas eu quero saber o que vós achais de mim. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim: olha Pedro, nem foi carne, nem foi sangue que te revelou. Já que você identificou quem eu sou, pois eu vou dizer quem é você. Tu diz que eu sou o Cristo, pois eu digo que tu és Petros, fragmento de pedra pequena, mas sobre esta pedra angular de esquina, que sou eu, que foi rejeitada pelos construtores, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas Jesus disse uma coisa a mais para ele. Jesus disse: Pedro, por causa disso eu te entrego as chaves do reino dos céus. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão, sentindo Jesus aqui. Sabe por que Pedro se transformou no maior líder da igreja primitiva, mesmo sendo menos qualificado? Pedro é esse aqui que Jesus está enaltecendo, mas é o mesmo que quer matar os outros, é o mesmo que quer puxar o tapete dos outros, é o mesmo que quer impedir o próprio Jesus no mesmo capítulo de ir até a cruz. Pedro se tornou quem ele era porque ele foi o único discípulo de Jesus que teve coragem de obedecer às ordens mais absurdas que Jesus deu. Vou dar no mínimo 2 exemplos para você. Primeiro, aquele episódio que nós vemos na Bíblia, em que Jesus está ali precisando pagar o imposto, porque perguntam para ele se é para dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, e ele responde dessa forma. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, faça o seguinte, vá no alto mar, você vai pescar um único peixe, na boca desse peixe vai ter o dinheiro, você pesca o peixe, traz o dinheiro e paga o imposto. Sabe por que Jesus não pediu para João o que reclinava a cabeça no seu ombro? Porque provavelmente se Jesus tivesse pedido isso para João, João teria questionado, dizido: Senhor, teu ministério é rico, existem 10 mulheres dos poderosos que sustentam em tudo, Judas está aqui do lado, ele tem a bolsa, pede que ele pegue o dinheiro e pague. Mas Pedro não questionava as ordens de Jesus. Pedro não brincava com ordem. Se era ordem, era para obedecer. Se Jesus estava dizendo que tinha que fazer, então tinha que fazer.
ele simplesmente obedeceu. O outro exemplo foi quando Jesus queria que preparasse a última Páscoa para que ele passasse com seus discípulos. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, vai até a cidade, lá você vai encontrar um homem com um cântaro de água na mão, segue ele. Na casa dele está preparado um quarto, e nesse quarto nós vamos participar da última ceia. Pedro obedeceu sem perguntar quem era o homem, sem perguntar de onde era, sem perguntar onde ele encontraria. Ele simplesmente foi, mesmo sabendo que na cultura judaica, homem não carregava cântaro de água. Quem carregava cântaro de água era mulher. Era impossível na cultura judaica um homem estar com um cântaro de água na mão. Mas Pedro pensou: se é Jesus que está mandando, então eu vou encontrar um homem com um cântaro de água na mão. Se é Jesus que está dizendo, então com certeza ele vai estar lá. Se é Jesus que está dizendo, ele diz. Se ele falou, irmão, está falado, está sacramentado, é caso encerrado. Se ele diz que você tem que fazer, faça. Não fique se perguntando: meu Deus, e como é que vai ser? Como é que vai ser o meu dia de amanhã? Se é Ele que está dizendo para você fazer, Ele vai criar os meios, Ele vai criar os recursos, Ele vai criar o ambiente, a atmosfera necessária para que você possa executar as ordens do Senhor. Levanta essa tua mão que eu quero profetizar. E quando você executar as ordens do Senhor, espera, porque milagres poderosos, extraordinários vão acontecer para a glória. Alguém pegou aí? Alguém recebe essa palavra? Alguém toma posse dessa palavra? Escuta, querido. Agora, se Jesus está dizendo, eu fico imaginando a cabeça daqueles homens quando Jesus dá uma ordem para eles. A festa está precisando de quê? É de vinho ou é de água? Responda, é de vinho ou é de água? É de vinho. Jesus olha para os homens e diz o seguinte: olha, encham de água. Eu fico imaginando a cabeça daquele povo que estava ali, irmão. Como é que pode um negócio desse? Peça é essa, mãe? Como é que pode um negócio desse? Está faltando o vinho e ele está mandando a gente encher de água. É que eles não sabiam que a água é produtora de vinho. Como assim, pastor Tiago? Vem cá. Como é que as vides produzem? Precisa descer o orvalho e a chuva sobre a terra para que elas sejam alimentadas. Então Jesus, ele vai lá na origem da coisa para que as coisas aconteçam. Eita, que eu estou sentindo Jesus aqui. Ele vai lá na matéria-prima. Vocês não estão entendendo não, rapaz. É porque vocês só vêem o final, mas eu vejo o começo, porque eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Antes que houvesse dia, eu sou. Eu sei como é que as coisas se constroem. Eu sei como fazer, somente obedeça. Encher de água. Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus está mandando você encher de água, é de água, não é de vinho. É que às vezes as ordens de Deus parecem absurdas, parece loucura mesmo, mas a palavra de Deus diz que até a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e foi por causa da loucura de Deus que eu e você estamos aqui. Eu estou aqui e você está aí, por causa da loucura de Deus. Então obedeça. É que a gente gosta de questionar as ordens de Deus. Às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa, principalmente, eu vou para os extremos, tá? Principalmente quando se refere à oferta. Aí vem uma coisa na nossa cabeça. Se você não fizer naquela hora, já começa. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Deus mandou dar tanto. Não, mas eu não ia dar nada, vou dar isso aqui. Sempre quando nós temos que nos desapegar de algo, a gente questiona. Mas todo milagre é antecipado de uma palavra de ordem. Se é água que tem que ser se é de água que essas talhas têm que ser cheias,
é de água que eu vou encher. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Se você quer ativar uma cultura de milagres na sua vida, primeiramente ative uma cultura de obediência. Fale isso para o seu vizinho. Quer viver uma cultura de milagres? O que é uma cultura de milagres? Uma cultura de milagres é milagre acontecendo naturalmente na minha vida. Se você quer uma cultura de milagres, ative uma cultura de obediência. Ponto. Tem gente que olha para mim nesse tempo agora e não entende por que é que eu estou tão em paz. Porque eu conheço meu Deus. Só por isso. Eu sei que Ele é terrível. Ele não tem responsabilidade com a minha ganância, mas com a minha necessidade. Nunca vi um justo ser desamparado, nem sua descendência mendigando pão. Quando chega o dia de pagar as contas da igreja, eu dobro meu joelho e digo para Ele assim: Senhor, vem pagar as tuas contas, que a obra é tua. E Ele vem, porque Ele é terrível. Agora ouça, queridos, para a gente finalizar, o texto diz que eles obedeceram, mesmo que o pedido de Jesus parecesse loucura. A pergunta é: você está disposto a isso? Você está disposta a ir às últimas consequências pelas ordens de Jesus? Só vai quem confia no caráter de Deus, mas só confia no caráter de Deus quem tem comunhão e intimidade com Ele. Escute, meu amado, o texto diz que eles obedeceram, mas eles não obedeceram de qualquer forma. O Senhor só mandou encher. Mas sabe o que foi que eles fizeram? Eles encheram até transbordar. Oh, glória! Sabe o que foi que eu entendi quando eu li isso aqui? Eu entendi que já que a gente tem que obedecer, vamos fazer como Abraão. Vamos ir até as últimas consequências. Já que a gente tem que obedecer, então vamos obedecer de tal forma que a nossa atitude impacte o céu. Façamos como Jó, de tal forma de obediência e de integridade que aquele homem vivia, que o próprio Deus deu testemunho dele para Satanás: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, temente, reto, que se desvia do mal. Abraão vai obedecer, não apenas sacrificando o seu próprio filho, não, irmão. É ele sacrificando, é ele matando o próprio filho. E o que me chama mais a atenção é a atitude de Isaac, de aceitar ser o sacrifício. O texto diz que eles encheram, porque só existiam duas formas de encher as metratas: encher até o máximo ou encher um pouco mais. Eles encheram um pouco mais, até transbordar. Ao cumprir as ordens de Deus nas nossas vidas, que nós possamos ir até o limite, até o extremo. Se esse dia o Senhor te deu uma ordem para crer, então creia até transbordar. Se o Senhor disse que vai curar, então creia até transbordar. Se hoje o que Deus está dizendo para você, pastor Fernando, para a igreja da cidade, presbítero Neto, presbítero Levi, é: preguem o evangelho, então preguemos até as últimas consequências. Se a ordem de Deus é pregue o evangelho, então obedeça até as últimas consequências. Vá até o limite, encha o cálice até ele transbordar. Porque a gente enche com água, mas Ele derrama a graça para que o vinho seja realidade. Se a ordem de Deus é pregue o evangelho, então entregue o evangelho todo. Não entregue só uma parte do evangelho, como muitos têm feito aí.
Pregue que Jesus é amor, mas também pregue que Ele é justiça. Pregue que Ele dá o livramento, mas também pregue que Ele vai prestar conta com todos os homens. Escute, se a ordem de Deus hoje é para orar, como foi muito bem ensinado na escola bíblica, então ore. Mas não é a metrata que vai ser precisa ser cheio. Apocalipse 7 fala de um cálice que está diante de Deus. Sabe que cálice é esse? É o cálice das orações dos santos. Encha o cálice. Porque diz em Apocalipse 7 que o cálice estava cheio e se derramou diante de Deus. E quando o cálice se derramou diante de Deus, a Bíblia diz que Deus mandou fazer silêncio no céu por 30 minutos. Eu fico imaginando o cálice se derramando. Deus viu, se levantou do trono e deu uma ordem para os anjos: em silêncio, eu quero ouvir a oração dos santos. 30 minutos diz a Bíblia que houve de silêncio no céu. Depois disso, diz a Bíblia que houve um terremoto na terra. Porque Deus, eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Porque Deus mandou resposta para a terra. E quando Deus manda a resposta da oração do cálice do justo, a terra se abala. Lembra que todas as vezes que Jesus estava orando, quando tinha um discípulo, ele registrava dizendo: e depois de ter orado, a terra tremeu. Eu quero dizer que vai tremer céu, vai tremer terra, vai haver silêncio no céu para responder a oração do santo para a glória de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Receba a visitação
Ouça, lembre-se, o quanto você estiver disposto a obedecer. Lembre-se, o quanto você estiver disposto a obedecer. Meu Deus, é isso mesmo? É 12:20? Jesus do céu! O tanto que você estiver disposto a obedecer, vai ser a medida que Deus está disposto a derramar sobre você. A dor de procurar e não achar uma saída. Já estamos terminando. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. Me ajuda aí no som. A dor de se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Olha aí! Mas ele vem aí e vem pra decidir se o seu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, ele é o seu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Levanta a sua mão. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, ou quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Eita Deus, se o seu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Se foi ele depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo que falou que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse Lázaro vem para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Diga, irmão, ele vai além da medicina. Quando ele estende
as mãos deles estão estendidas essa manhã. Quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, receba, Ele ainda tem a solução. Tem alguém do outro lado aí que quer entregar sua vida a Jesus, que quer se reconciliar com o Senhor? Se tiver, escreve aí no comentário, tá? Do YouTube ou do Instagram, vou pedir que dê uma olhada aí. Você precisa escrever assim: olha, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou se você já fez isso e se afastou da igreja, você precisa dizer: hoje eu quero voltar para Jesus. Tá bom? Então tem que ser agora, para que a gente ore. Enquanto isso, eu vou pedir para que todos os que estão na live do YouTube, tá? Que não saia do vídeo sem você dar o joinha, de você curtir, tá? Porque isso aumenta a relevância do vídeo e faz com que o YouTube jogue o vídeo mais para mais pessoas. Tá bom? Então todo mundo aí, antes de sair, dê o joinha, tá bom? Aí no vídeo, para que a gente possa fazer esse vídeo mais relevante e jogar ele para mais pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão precisar ver esse culto e assistir essa mensagem. Certamente Deus vai abençoar a vida de muitas pessoas. Bom, vamos orar então para finalizar? Faça assim com a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as comunhões e consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus mais bonito desse mundo diz: Deus abençoe, gente. Fiquem na paz, em nome de Jesus.